Você também tem aquela impressão de que no Brasil todo mundo gosta de se fingir de rico? Outro dia me mandaram uma pergunta na caixinha do meu Instagram, intitulada da seguinte maneira: por que é que no Brasil todo mundo gosta tanto de fingir que é rico? Eu me pergunto isso e provavelmente você se pergunta isso também. Veja, Michel Conforado, que é um antropólogo brasileiro, o dito antropólogo dos ricos, que conviveu com pessoas multimilionárias, esteve em vários contextos a respeito das nuances da riqueza, dos tipos de rico, das suas sociedades. Ele vai dizer que no Brasil o rico é calculado pela quantidade de coisas de rico que ele tem. Os ricos em grandes fortunas do mundo, muitas vezes tendem a ser discretos. Não querem ficar esfregando a riqueza deles na cara de todo mundo. O rico brasileiro não se sente obrigado a ostentar. Isso não é especialmente doido num país com a desigualdade que tem o Brasil? Todos os ricos brasileiros ostentam. Mas por que eles têm a necessidade? Eles têm porque no Brasil, para eu achar que você pertence a um determinado grupo social, eu preciso contar com a imaginação. Como a gente não pode falar de dinheiro no Brasil, eu não posso saber quanto você ganha, você não pode saber quanto eu ganho, a gente precisa imaginar quanto dinheiro o outro tem. E como é que a gente imagina? Fazendo uma cálculo olhando para você. E qual é o interesse que eu acredite que você vale mais que eu? Ou mais do que você vale? Qual é o interesse que tem o rico em ostentar? Porque é autoridade? A gente, quando é reconhecido como rico, de verdade, a gente tem acesso a privilégios e a acessos e a pessoas e a amigos que alguém que não consegue gerar isso não tem. Olha, Biel, é interessante esse negócio porque quando a gente olha pra falar dos ricos, a gente acha que só os ricos vivem isso. Mas todos nós no Brasil passamos pela mesma coisa. Eu brinco sempre que em qualquer família de classe média, as famílias, antes de sair de casa pra uma festa mais requintada, todo mundo para na frente do espelho e pergunta: tamo chique? Tamo chique é parecer mais que tem mais dinheiro do que tem. A preocupação... Mas isso vale pra qualquer classe, qualquer recorte demográfico. Vale para a maneira como nós, no Brasil, produzimos as desigualdades e comunicamos essas desigualdades. Que é diferente, por exemplo, de um rico francês que está preocupado em dizer a quantidade de livros que leu, ou a quantidade de vezes que frequenta os museus mais clássicos da Europa. Então, ou aqui, as doações que faz para operar. Lá, essa que é o processo que gera a distinção. Aqui a gente faz o que para ganhar sentido? Para dar sentido pro dinheiro? A gente compra coisa. Você pode observar isso, por exemplo, dando uma volta num shopping grande da sua cidade e andando sem sacolas e depois andando com uma ou duas sacolas das lojas principais e mais caras. Os próprios vendedores vão se comportar de uma maneira diferente. Eles vão presumir que você tem dinheiro porque você está carregando aquelas sacolas. Então veja que não tem confirmação nenhuma de que você tem dinheiro, mas as pessoas presumem porque isso é um comportamento social aqui no Brasil. Então no Brasil o consumo não é só consumo, né? Ele é uma linguagem, é um status, é a forma como você consome que diz pro mundo quem você é, ou pelo menos quem você quer parecer. Eu não falo isso de fora, isso não é uma impressão minha, isso não é o que eu acho. Eu já vivi isso, eu já senti o peso dos olhares, já entrei em certos lugares que eu percebi que eu não era bem-vindo, porque a maneira como eu consumia, ou as roupas que eu usava, ou a condição social na qual eu estava naquele momento, não era aceita. Então a verdade é que aqui no Brasil, se fingir de rico é quase como um colete à prova de balas, porque isso te traz algumas vantagens. Mesmo que você não tenha e você consiga sustentar, isso te traz um certo crédito social. O problema disso é a conta e quando ela chega. Vai chegar um momento onde a sua renda não vai mais suportar as tolices que você faz com a sua vida financeira. E aí você vai precisar reparcelar, refinanciar e você adquire passivo. Você acaba não pagando as coisas. Você deixa o cartão de crédito, depois você deixa o financiamento. Aí depois, quando você for fazer alguma coisa, já vai ser tarde demais. Aí no final da vida acaba dando trabalho para os seus próprios filhos, para os seus próprios herdeiros, porque não pensou na própria organização financeira. Eu sei que a vida é dura, a vida é difícil pra caramba. Só que se você parar pra poder pensar sobre isso hoje, você já consegue mudar todo o destino da sua família. Como é que essa dívida se originou? Quando você quis antecipar um sonho e você quis comprar, adquirir, alugar um bem que você não estava preparado para ter, mas para impressionar e pertencer aos outros, você fez. E esse é o preço. O problema não é só o dinheiro, é a maneira como a gente consome conteúdo hoje, a maneira como a gente vive. Diferente dos nossos pais que viam TV, ouviam rádio, hoje a gente usa as redes sociais. O Instagram virou um grande palco
de uma vida perfeita que ninguém vive efetivamente e que nós somos levados a acreditar. Pensa comigo, ninguém vai postar que atrasou um boleto, ninguém vai falar que está endividado, ninguém vai falar que está deprimido ou que está dormindo mal. Então o que acontece? Você entra no Instagram, você vê seu primo viajando, você vê seu amigo trocando de carro, você vê um conhecido vivendo bem, né? E o seu cérebro automaticamente faz uma conta burra, mas automática. Se essas pessoas conseguem viver assim, elas estão no mesmo ciclo social que eu, por que eu não consigo? Isso gera uma sensação constante de atraso, como se você estivesse devendo horas, devendo dinheiro, eu nunca consigo o que eu quero, eu nunca chego lá. Então, não à toa, hoje em dia, a gente tem muito mais ansiedade, muito mais depressão, muito mais doenças da mente. E é aí que entra o crédito fácil, parcelamentos, o jeitinho brasileiro, o carnê, o empréstimo, o financiamento, enfim. Não porque você quer luxo, mas porque você quer pertencer. O brasileiro, no fim das contas, quer pertencer. Ele quer mostrar que ele consegue pertencer. O problema disso é que isso te leva para o que eu gosto de chamar a corrida dos ratos. Então, o que é que os cientistas do marketing fazem para fazer você consumir mais? Você vai sentir desejo porque você não pertence. Como você não pertence e você quer pertencer, você vai se endividar para comprar. Você vai parcelar seu iPhone em 18 vezes, você vai financiar um carro que você não tem condições de comprar, supervalorizando ele. Eu consumo para provar para os outros que eu também pertenço, então por isso eu sou digno da sua atenção. Só que eu tô aqui para falar para vocês que isso não é verdade. Quando a gente parte de uma base sólida, quando a gente cresce fica mais fácil. Então, se você aprende a se educar com pouco dinheiro, você aprende a viver com muito dinheiro. Quem tem liberdade não fica ostentando por aí que tem liberdade. E quando você entender isso, você vai mudar os seus comportamentos, o que naturalmente vai te levar a ambientes diferentes, o que também vai te levar a consumir de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente tem a impressão de que aquelas pessoas que já deram certo na vida, tem ali um patrimônio consolidado, aquela pessoa que é mais velha, passou muitos anos trabalhando, comprou um sítio, tem outras propriedades, tem alguns carros. A gente só compara o que ele tem com o que a gente tem. A gente tem renda e ele tem coisas construídas. O problema é que patrimônio não é renda. É com renda que se cria patrimônio. Só que a tua renda não reflete a quantidade de riqueza que você tem. A saída real é entender que a liberdade não é aquilo que está no Instagram. É difícil, é complicado, é chato. Você tem que reservar 20% da sua renda? Cara, como isso é chato? Só que é isso que vai garantir para você uma posição sólida lá no futuro. Em muitos outros países há culturas de poupança, há culturas de investimento. Só que no Brasil, a herança que a gente tem é, mesmo que eu precise fingir que eu tenho aquele dinheiro, eu vou fingir, porque isso me faz me sentir melhor. Só que isso não vai te livrar de nada. A liberdade, de fato, é a possibilidade de você chegar amanhã no seu trabalho e falar: eu vou viajar com a minha esposa, eu vou decidir o que eu quero para minha vida. Você não pode fazer isso se você não tiver dinheiro. Então, para ter a possibilidade de fato, controlar a tua vida, você precisa considerar que os investimentos são a maneira de garantir tranquilidade para você e para o futuro da sua família. É por isso, inclusive, que operações estruturadas, que é o que a gente faz aqui no Grupo Hoteles, são uma das melhores opções para as pessoas que sentem que não tem progresso de fato no mercado tradicional. Os projetos estruturados do Grupo Hoteles são projetos que impactam diretamente a sociedade. Estou falando de levar energia para comunidades carentes. Eu estou falando de levar livro para a criança ler, para gerar de fato o futuro do nosso país. Porque no Grupo Hoteles a gente acredita que não tem outra maneira de mudar o futuro do país se a gente não mudar de dentro para fora. Se para você esse vídeo fez algum sentido, se você entendeu e se você sente também que no Brasil a gente gosta de se fingir de rico, mesmo não sendo, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou. Vai ter vídeo agora toda semana, como eu já falei no último vídeo. Tô gravando esse vídeo de madrugada para poder entregar para vocês, para poder cumprir com os meus compromissos, mas eu preciso entregar porque eu estou comprometido com vocês, eu estou comprometido com o Grupo Hoteles, eu estou comprometido com o Brasil. Adeus.